Olá, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula, né? Online do segundo bimestre. Aula passada eu pedi para vocês fazerem a página 10 e 11. Vou passar aqui para vocês corrigirem, né? Que tem um áudio sobre o rapaz falando sobre a sua childhood, né? Que é a sua infância. E aí eu coloquei o áudio e pedi para vocês verem a quem se atribuía essas frases aqui, né? Se era a Bruce's mom ou a Bruce's parents. Aqui é o match da question number 4. E a 5 é a explicação do que a criança está tentando fazer, que ela está tentando fazer o emotional blackmail, né? Que seria a chantagem emocional. The kid tries to take advantage of her parents' love for her to get what she wants, né? Então ela tenta tirar vantagem aí do amor dos seus pais. E aí essas seis vocês iam me responder se vocês faziam ou não emotional blackmail com seus parents quando vocês eram crianças. Bom, começando a aula de hoje. Na verdade dá certo aqui. Começando a aula de hoje. Sim, pedi para vocês fazerem esse research project, né? Projeto aí do filme. E vamos começar a parte gramatical, né? Eu já deixei aqui respondido, porque essa parte eu vou responder com vocês, certo? Esse true ou false, falando sobre essas real conditionals, né? Em inglês, essas condicionais, elas são formadas por uma frase com if, né? Que significa se. E a segunda frase seria como se fosse a frase resultado, né? A primeira, com o if, seria a frase condicional e a segunda, a frase de resultado. Sendo que, no inglês, são divididas em quatro condicionais, certo? Duas delas real e duas delas unreal. Como assim? As real é que, por exemplo, aquela coisa tem uma possibilidade de acontecer, certo? Como, por exemplo, a que está aqui na zero conditional. A gente vai ver a diferença das duas, mas eu vou só mostrar a questão do que é real e do que é unreal, né? O unreal a gente só vai estudar na segunda parte do segundo bimestre. Então, nessa primeira parte, a gente só vai estudar essas real, essas condicionais reais. E digamos o seguinte, como exemplo que tem aí. If I clean my plate, I get dessert. Então, se eu limpar meu prato, eu vou ter sobremesa. Isso é um fato que pode acontecer, né? É uma condição real. Se eu limpar meu prato, eu tenho sobremesa. Se eu limpar meu prato, eu tenho sobremesa. Se eu estudar, eu tiro nota boa. Se eu correr, se eu correr muito, eu fico magra, né? Então, essas são condições reais. Agora, imagina se eu digo assim: If I was rich, I would buy a car. Se eu fosse rica, eu compraria um carro. Então, essa primeira condição já não é real, porque se eu fosse, eu não sou. Então, eu queria só que vocês já captassem a diferença dessa real para unreal, que a gente vai estudar no futuro próximo. Aí, dentro dessas real conditionals, tem as duas divisões, né? A zero e a first. Esse é o momento do inglês que, não agora, mas vai chegar um momento que a gente vai ver coisas como, por exemplo, if I had, né? If I had, isso está totalmente correto, certo? Por causa da construção da frase, né? Então, às vezes a gente vê esse tipo de frase no inglês e fica, meu Deus, o que é isso? Está errado, é erro de digitação. Não, pode existir essa estrutura no inglês de had, né? Duas palavras iguais, justamente por ser uma condição. Aí depois eu vou explicar isso. Por enquanto, vamos focar aqui nesse zero e first. Essa zero e first, né? Ainda tem a third, a second e a third. A zero e first são as duas que são reais. Nessa zero, a única diferença para a primeira condicional é o tempo verbal. Por isso que foi tão importante que lá naquela, acho que primeira aula do terceiro ano, eu botei para vocês
todos os tempos verbais em inglês, porque o ano inteiro a gente vai trabalhar muito com tempos verbais. E aqui, nessa zero condicional, se você perceber, tanto a primeira frase, que é a frase condição, a frase do if, e quanto a frase de resultado, elas estão no simple present. Então, if I clean my plate, se eu limpar meu prato, eu tenho sobremesa. O segundo exemplo. If my daughter throws a tantrum, her allowance goes down. Se minha filha... Deixa eu checar o que é tantrum. Eu não sei o que é isso. Just a minute. Ah, entendi. É como se minha filha ficar muito raivosa, a permissão dela cai por água abaixo, certo? Então, se minha filha ficar bem raivosa, a permissão dela cai por água abaixo. Então, todas as duas frases, tanto a de condição, se isso acontecer, isso acontece, elas são no simple present. Já na primeira condicional, ela vai ter a diferença aí que a frase de resultado, ela vai estar no simple future. Como, por exemplo, if you make me eat that, I will throw up. Se você me fizer comer isso, eu vou vomitar. Então, se essa condição for se essa condição for feita, né? Se você me fizer comer isso, eu irei vomitar, né? Então, não é assim... É uma coisa verdadeira. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. E que não acontece de imediato, né? O outro exemplo é, if he doesn't finish his homework by 10, he won't play with you. Então, se ele não terminar o dever dele até às 10, ele não vai brincar com você. Aí a diferença é que na zero condicional, as duas frases estão no simple present. Na primeira condicional, a primeira frase, a de condição, está no simple present e a segunda no simple future, certo? Como é que eu sei aqui, ó? Simple present, o doesn't. Vocês estudaram lá no primeiro ano. Simple present, o verbo aqui no infinitivo. E o futuro com o will, certo? Essa partícula aqui, will, é a partícula de futuro. Futuro simples. E esse won't? O won't é a mesma coisa que will not, certo? Então, isso aqui é won't. Então, é muito simples essa primeira e essa zero condicional, essas real conditionals. Quando vai ficar um pouco mais chata quando chegar na segunda condicional e terceira. Então, por enquanto, super tranquilo. Aí aqui o true ou false sobre essas condicionais, a letra A diz assim, real conditional sentence consists of two clauses, a if clause and a main clause. True or false? Verdadeiro. Então, essas real conditions, elas consistem em duas frases. A if clause, né? A frase aí de condição. E a frase principal, que é a frase como se fosse de resultado. Então, tá verdadeiro. A B. An if clause presents a result and main clause presents a condition. Então, a frase aí do if, do se, representa o resultado e a frase principal representa a condição? Não, é o contrário. A frase que tem o if é a frase hipotética, né? A frase de condição. Se, if. Então, é falso. A C. In real conditional sentence, a result takes place if a certain condition is fulfilled. Então, ó, nessas condições aí reais, tanto a zero quanto a primeira, o resultado ele se torna possível se uma condição for preenchida. Sim, se essa condição acontecer, o resultado ele vai acontecer muito provavelmente, certo? Que não é o caso das Unreal, né? Porque nas Unreal vocês vão ver que não é dessa forma, né? Mas aqui, se a condição for atingida, o resultado é atingido. Então, tá verdadeiro. D. The first conditional is used to talk about possibilities in the future. Então, a primeira condicional é usada para falar sobre possibilidades no futuro. Sim, a primeira condicional é essa daqui, ó. Né? Tá vendo que a segunda frase, a frase resultado, não é de uma possibilidade no futuro, se a condição for preenchida, se a condição for atingida. Então, aqui é verdadeiro. A zero conditional is used to talk about results that will always happen if a certain condition is fulfilled.
Então, a zero condicional é usada para falar sobre resultados que vão ser que sempre irão acontecer, sempre acontecem. Se uma certa condição for preenchida, sim, essa zero condicional aqui, o resultado ele sempre acontece se a primeira for preenchida. F. In the zero conditional, the if clause and the main clause have the same verb tense. Exatamente. Tanto a frase condição, que é a frase do if, quanto a frase resultado, ambas estão no simple present. E a G, will is used in the if clause. O will é usado na frase de condição, na if clause? Não. O will, que é a partícula de futuro, né? Ele é usado na frase de resultado. Então, se isso acontecer, isso irá acontecer. Tá bom? Então, essa daqui é como essas real conditions se dão, né? Agora eu vou abrir aqui o livro do aluno para vocês verem. Pronto. Aí ele diz aqui no pay attention. In the first conditional, present tense are used in the if clause. Então, na primeira condicional, as frases de presente, né, do tempo verbal presente, são usadas na if clause. Então, olha só. Simple present, present continuous e present perfect. Então, gente, nessa primeira aqui, da primeira condicional, pode ser tanto o simple present, né, o simple, como um continuous ou como o que ele fala aqui, o perfect, né? Então, todos os três tempos verbais de presente podem ser usados nessa frase principal da primeira condicional. E will, might, may, can ou imperativos podem ser usados na frase principal, certo? Ou seja, esses 4 verbos modais aqui, will, que é de futuro, may, que é de possibilidade, might, que é de possibilidade também, e can, que é de permissão, certo? De habilidades, são usados na frase principal. Aí ele dá aqui alguns exemplos. If you don't stop being so silly, I will drive you back home. Então, se você não parar de ser tão, sei lá, bobo, eu vou lhe levar para casa. Então, ó, eu posso colocar assim, I may, desculpa, drive you back home, que é falando que existe uma possibilidade de eu levar você para casa. O might também existe uma possibilidade, só que aí é uma possibilidade menor, certo? E aqui ele está usando o imperativo, se você não parar, if you don't stop. Na segunda, ele está usando já o continuous aqui, ó, com ing. If you are playing soccer tomorrow, put your cleats outside in the sun. Se você não... Desculpa, se você for jogar futebol amanhã, coloque as suas roupas no sol, certo? Aqui, desculpa, gente, eu disse que aqui ele usava o imperativo, mas na verdade o imperativo é aqui, na frase principal. Terceiro exemplo. If you have finished your homework, olha aqui, present perfect. Se você tiver terminado seu homework, você pode assistir televisão. Can, de permissão, você pode assistir televisão, certo? Então, existe essa possibilidade de acontecer na primeira condicional. Se você começar uma condicional com a frase if, certo? Você precisa colocar uma vírgula separando as duas frases, a frase de condição e a frase de resultado. Agora, se você começar a frase com a frase principal, você não precisa colocar uma vírgula para separar essas duas frases, tá certo? Como, por exemplo, aqui. Jonah can't sleep alone for a week, or so if she watches a horror movie. Né? Então, ela não pode dormir sozinha por uma semana, mais ou menos, se ela assistir um filme de terror. Como começou com a frase principal, que é essa daqui, eu não preciso colocar vírgula. É só uma questão de regra gramatical também, certo? E agora vocês vão responder toda essa página 13 aí, certo? Aqui, ó. Vocês vão dar o match dessas frases
com essas daqui, a primeira com a segunda, essa na question number 2. Na question number 3, vocês vão ver qual a melhor frase que completa essa frase de condição aqui, certo? Então, ó, if Beatrice sees a little puppy, she has to pet it, I petted, she was petting it, certo? Então, vocês vão dar o match também da melhor frase da primeira com a segunda. Aqui na page 14, né? Aqui nessa form. Qual das opções abaixo explica melhor essa frase aqui? It's no use in cry over spilled milk. Né? Uma expressão, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, vocês escolhem a melhor frase que se encaixa aqui nessa expressão. No pay attention, ele diz assim, unless means the same as if not. Então, unless, que é uma palavra, um word, é a mesma coisa do if not, se não, a não ser que. Por exemplo, eu digo assim, you can't go to the beach unless you finish your homework. Então, vou reformular. If you don't finish your homework, you can't go to the beach. Se você não terminar seu homework, você não pode ir para a praia. Se eu quiser usar unless, né? Então, you can't go to the beach unless you finish your homework. Você não pode ir para a praia, a não ser que você termine o seu dever de casa, certo? Então, esse unless substitui o if not. Aí ele bota aqui um exemplo. We won't be able to play this game if we don't find 4 more kids. Nós não poderemos brincar esse jogo se nós não acharmos mais 4 crianças. Aí, olha aí, trocando o unless. We won't be able to play this game unless we find 4 more kids. Nós não estaremos aptos a jogar esse jogo, a não ser que a gente ache mais 4 crianças, certo? Então, esse unless seria mais ou menos essa ideia de a não ser que, certo? Unless. E aqui, a number 5, vocês vão checar as sentenças onde as ambas têm o mesmo significado. Por exemplo, essa tem o mesmo significado dessa? Se sim, essa é a resposta correta. Então, vocês vão ver. Essa primeira sentença, ela significa essa mesma sentença aqui de baixo? Sim ou não? Tá bom? E a 6, o que é verdadeiro sobre essa ilustração? O pai fala assim, I will keep crying unless you eat all your food. Então, eu vou chorar. Desculpa, eu vou continuar chorando, a não ser que vocês comam toda a comida de vocês, toda a sua comida. E aí, vocês vão pegar essa frase e ver aqui é sinônimo, né? Que tem o mesmo significado aqui embaixo também. Essa atividade é bem boa, bem simples. E na 7, para a gente completar aqui, vocês vão fazer sentenças que sejam verdadeiras para vocês. Por exemplo, if I don't do my homework, vocês podem usar tanto a 0 quanto a primeira condicional aqui, certo? Não tem nenhum problema, não. Por exemplo, para mim, if I don't do my homework, se eu não fizer meu homework, I get in trouble, né? Eu fico aí, eu tenho uns probleminhas com os meus pais. I get in trouble, certo? Se eu tiver um teste, I need to study, I study a lot. E assim, vocês escrevem frases que sejam reais para vocês, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essa 0 e essa primeira condicional. Por enquanto, o que vocês precisam saber sobre elas, dá para responder bem direitinho aí essas páginas. Então, é o seguinte, para essa semana, vocês vão me enviar essa página 12, né? Essa primeira parte, bem aqui. Essa parte aqui. A página 13 completa. A página 14 completa. E um pouquinho aqui dessa página 15, né? Esse comecinho aqui da página 15.
tá bom? Não vai ter atividade extra, só a parte da apostila. E é isso. Muito obrigada. Thank you for watching me. Bye, bye.